conosco nessa noite de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Já vou logo avisando, essa não é uma mensagem popular. É uma mensagem que incomoda um pouco. Aliás, a palavra de Deus inteira nos incomoda muito, né, irmãos? Nos incomoda para nos levar a um crescimento. Amém? Muitas vezes a gente lê um texto, muitas vezes para a gente se sentir confortável, e a gente sai normalmente com uma pequena crise espiritual. Quem já percebeu isso? Quem já teve essa experiência? Você lê um texto e fala, Deus vai me confortar. Mas a palavra de Deus é perfeita, irmãos. E tudo que Deus faz tem um propósito, amém? E o propósito de Deus é trabalhar na nossa vida, é nos colocar no prumo, para que nós possamos cumprir esse propósito, amém, irmãos? Então segura na cadeira aí, irmãos, que essa não é uma mensagem popular, amém? Carta de Paulo aos irmãos de Corinto é um testemunho pessoal. É de certa forma, uma defesa do seu chamado. E essa carta, ela trata de assuntos como consolar aqueles que se arrependeram devido à sua primeira carta, por meio da sua primeira carta. Paulo fala sobre o verdadeiro ministério cristão. O Paulo fala sobre ofertar com generosidade. Ele fala também de advertir aqueles que estão em desobediência. E nesse texto, irmãos, o Paulo fala do arrebatamento que ele teve, onde ele foi ao paraíso. E ele ouviu palavras, o texto diz que ele ouviu palavras inefáveis. Palavras que não podem ser nomeadas, palavras que não podem ser descritas por causa da natureza celestial. Por causa daquilo que ele viu, a grandiosidade das coisas que ele viu, talvez ele não conseguisse expressar isso em palavras. Mas Paulo expressava isso com a sua vida. Amém, irmãos? E ele conta isso justamente para defender o seu apostolado, que estava sendo questionado ali na igreja de Corinto. As credenciais de Paulo estavam sendo questionadas. Então ele conta a sua experiência, ele conta como foi um pouco da sua experiência. Ele escreve assim: eu conheci um homem, e o Paulo está escrevendo na terceira pessoa. Ainda assim com a intenção de não se gloriar. Ele diz que para não se gloriar, não se ensoberbecer, Deus colocou um espinho na carne. E Paulo teve uma experiência incrível, queridos, no terceiro céu, e viu e ouviu coisas grandiosas, e no instante seguinte, o texto diz que um mensageiro de Satanás estava ali para dar na cara dele, esbofetear. Algumas versões falam que o mensageiro de Satanás estava do lado dele para esbofetear, dar na cara de Paulo. A gente vê tanta gente, irmãos, muitas vezes que recebe uma revelação ou que tem dons de Deus, sei lá, profecias. Gente que sobe no púlpito gente com espírito soberbo. Muitas vezes fazendo do dom que Deus deu, fazendo do púlpito um verdadeiro circo. Pregando um evangelho só de aceitação, que não transforma ninguém. Um evangelho muito mental, que acaricia o ego e a alma da pessoa, para que você se sinta bem. Um evangelho, muitas vezes, terapêutico, que não te confronta e não te leva a uma postura de mudança e nem de arrependimento. É muito comum você ver nas pregações hoje: venha para Jesus e você vai ser feliz, seus problemas vão acabar. Deus é amor, Ele te aceita do jeito que você é. Talvez esse seja um meio evangelho, né, irmãos? Mas tem uma outra parte.
tem uns espinhos na carne, né, irmãos? Tem umas dificuldades. No mundo, Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas não tema, eu venci o mundo. Paulo, por ter recebido algo que ninguém mais recebeu, um presente do céu, ele viu e ouviu coisas, ele ganhou um espinho na carne para não se gloriar. E ele continua falando, no que ele pode se gloriar. E ele entende a grandiosidade da revelação. Ele entende o tamanho da importância, mas também que se gloria numa coisa que é interessante, nos chama a atenção no texto. Ele diz que se gloria na sua fraqueza. Algo muito fora, irmãos, da curva. Porque normalmente quem é fraco, ele não tem a tendência de se gloriar. Ele não vê glória em nada. Aliás, ele sente muita vergonha de ser exposto a um certo tipo de humilhação. Não é verdade? Quem é fraco não fica bancando. Mas o Paulo fala que ele se gloria na sua fraqueza. Paulo entendeu, queridos, o poder da graça de Deus. E é a graça que nos faz fortes na fraqueza. Paulo entendeu que a graça é uma dádiva de Deus que nos renova, que renova as nossas forças, que nos dá vida, que nos dá vigor, que nos faz olhar para frente em meio às dificuldades da vida. E Paulo queria também uma dose, queridos, de realidade. Essa dose de realidade sobre si mesmo, sobre como se portar, como falar, como expressar algo que foi tão grandioso. O Paulo tinha um cuidado, e ele disse, eu não quero que ninguém pense que sou mais do que eu sou de verdade. Não quero que ninguém veja que eu sou outra pessoa, ou ouça que eu sou outra pessoa, ou pense que eu sou mais do que eu sou de verdade, do que eu realmente posso demonstrar, do que eu realmente posso entregar. Tipo assim, baixa a sua expectativa comigo, querido. Eu de mim não sou nada, eu estou me gloriando na minha fraqueza. Você já teve a sensação de que as pessoas esperam mais de você? Ou acham que você esperam que você seja um outro tipo de pessoa? Alguém já teve essa experiência? Sei lá, você entra num lugar novo, num trabalho novo, num ambiente novo, as pessoas têm expectativa de você, e se você não consegue atender essa expectativa, as pessoas descem o pau em você. Você já teve a sensação de que as pessoas acham que você é outro tipo de pessoa? Ou que você deveria entregar mais? Que talvez a sua performance está muito baixa? Você não está atendendo às expectativas? Isso acontece com todo mundo, acontece comigo. Isso acontece comigo. Muita gente acha que eu tenho cara de mal. Eu só sou feio mesmo. Só sou feinho mesmo, viu? Tinha gente que fala, não, eu vou conversar com ele não, ele tem cara de mal, ele vai brigar comigo. Como assim? Faixa preta, né? Fala comigo, irmãos, você vai ver, eu sou legal. Eu sei até contar piada, irmãos. Esperam que eu seja talvez outra pessoa, talvez espere de você, talvez, queridos, a gente decepcione muita gente, talvez eu decepcione muita gente, mas não é essa a intenção, viu, irmãos? Assim como Paulo, eu não sou mais do que isso que vocês veem aqui. Eu não sou muito mais, não sou um super crente, irmãos. Eu só sou o pastor que chega aqui e procura abraçar todo mundo, e procura cumprir o seu propósito, e procura amar esses irmãos e a igreja que está aqui neste lugar com todo o meu coração. E eu quero até pedir desculpas aos irmãos que colocaram expectativa muito grande em cima de mim e eu te decepcionei. Mas não desista, irmãos, eu continuo me esforçando, viu? Eu não parei não, eu continuo me esforçando para que Deus possa trabalhar na minha vida
E eu também me glorio na minha fraqueza, viu, irmãos? Tem hora que a gente está bem, irmãos. Não é verdade? Tem hora que a gente está mal. Tem hora que a gente está muito bem. Tem hora que a gente está voando alto. Tem hora que a gente está no pó, chorando para Deus, pedindo para Deus uma solução. Deus, me ajuda. Tem hora que a gente está enfrentando gigantes. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Deus está conosco. E essa casa vai prosperar e vai crescer, porque é promessa de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paulo estava com uma questão para esclarecer. Tem gente que quando recebe uma bênção, ele sobe no salto. Fica soberbo. Humilha o irmão, fica altivo, fica mal educado, como se ele fosse o preferido de Deus. Como se Deus estivesse presente só para ele. Deus me abençoou, você viu? Eu orei e aconteceu. E você? Está na mesma ainda? Está precisando orar mais, hein, irmão? Cadê a sua bênção? Você está orando pouco, hein? Eu já fui abençoado. E você? Sobe no salto. Cuidado com o espinho na carne. Fala para o seu irmão, cuidado com o espinho na carne. Cuidado com o espinho na carne, irmãos. Sabe por quê? Deus rejeita o soberbo. Deus não queria que Paulo se exaltasse por causa da proporção da revelação que ele teve. Por isso, irmãos, Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne para mantê-lo humilde. Na vida comum, irmãos, é interessante, na vida comum você aprende e depois passa pela prova. Mas na vida cristã é o contrário, é interessante. Vem a prova primeiro, para depois a gente aprender. Paulo, irmãos, ele aprendeu pelo sofrimento. Paulo aprendeu pelo sofrimento. Irmãos, Paulo foi perseguido. Paulo foi dado como morto. Paulo foi rejeitado. Paulo foi apedrejado. Paulo foi açoitado. Paulo foi esquecido. Paulo foi enxotado, foi dado como morto, foi chamado de impostor. Paulo foi preso, Paulo naufragou, Paulo foi picado por cobra. Olha, Paulo era um cara que sabia viver perigosamente, viu, irmãos? Paulo foi um cara que... Sirva a Deus para você saber o que é viver perigosamente. Sirva a Deus. Foi isso que eu falei, irmãos, evangelho é para quem... é para gente corajosa. Não estou dizendo que você vai passar por tudo que Paulo passou. Espero que não. Espero que a sua vida seja cheia de bênçãos. Mas, irmãos, volta e meia, nós estamos passando por algum tipo de tribulação, não é verdade? Volta e meia, a vida é temperada com alguma dor. E Paulo adquiriu uma consciência, irmãos, de adaptação e consentimento. Diga, adaptação e contentamento. Contentamento. Ele vai dizer assim, ó, Filipenses 4, 11 a 13, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me... Adaptação, contentamento. Ninguém dá conta, irmãos. Ninguém dá conta de viver num nível altíssimo o tempo todo. Nós somos humanos. As misericórdias do Senhor têm que se renovar na nossa vida cada manhã, porque senão a gente esmorece.
a gente não consegue. Paulo aprendeu a manter a sua expectativa em Deus, apesar das lutas. Apesar do mensageiro do diabo ficar esbofeteando o tempo inteiro, ele se gloriava, apesar disso, apesar desse mensageiro de Satanás, ele se gloriava em Deus, a sua expectativa estava em Deus, Paulo esperava em Deus, Paulo sabia que precisava cumprir o seu chamado. Paulo queria ser usado por Deus, irmãos. Quantos querem ser usados por Deus? Paulo queria ser usado por Deus, Paulo queria ser fiel, Paulo queria honrar a Deus com a sua vida. Não importa se ele estava passando necessidade ou fartura, se ele tinha o que comer ou se não tinha, se estava solto ou se estava preso, se estava plantando igreja ou se estava doente. A gente tem uma mania feia, irmãos, de dizer que ama a Deus só quando tudo vai bem. Porque quando está tudo ruim, a gente tem a tendência de murmurar. Muitas vezes a gente reclama para Deus. A gente fala, uai, Deus, cadê minha bênção? Eu vou na igreja, eu canto as músicas, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou na reunião de oração. Deus não está preocupado com o seu calendário. Deus quer que você seja fiel em toda e qualquer situação. Deus quer de nós fidelidade. Amém, irmãos? Deus quer de nós fidelidade. Muitas vezes a gente fala, uai Deus, cadê minha promessa? Cadê minha promessa? Cadê a vida que fala que eu ia viver de glória em glória, de vitória em vitória? Eu quero viver na bênção. E aí a gente vai dando carteirada em Deus. Pá, pá, pá. Será que quando tudo vai mal, a gente ama a Deus do mesmo jeito, queridos? A gente adora a Deus do mesmo jeito? A gente interage com os irmãos do mesmo jeito? Pois é, irmãos, Paulo está se gloriando nas suas fraquezas. Quando Paulo percebeu, quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Viver de glória em glória, irmãos, pode não ser bem o que a gente pensa. Você pode viver sem ter o que quer para que a glória seja de Deus? Você pode viver sem ter o que quer para que a glória seja de Deus? Está vendo porque a pregação não é popular, irmãos? Você pode abandonar as suas cobiças, abandonar os seus desejos para que a glória seja de Deus? Você pode se contentar em viver sem ter o que quer para que a glória seja de Deus. Em 2 Coríntios, lá em 12, 8, 9, ele falou, 3 vezes eu pedi para Deus. 3 vezes eu pedi para Deus. Vocês acham que Paulo era ruim de oração, irmãos? Que a oração que o Paulo fez foi ruim? Que Paulo era um cara que talvez não sabia orar, por isso que ele... Paulo, acho que sua oração precisava ser mais forte. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o segredo aqui, irmãos. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo pediu 3 vezes para que Deus tirasse o espinho
e Deus não tirou. Porque a graça de Deus, irmãos, foi suficiente para Paulo e é suficiente para mim e para você. Entenda, queridos, que todo sofrimento é pedagógico. Vamos dizer juntos? Todo sofrimento é pedagógico. O espinho na carne de Paulo, irmãos, ninguém sabe o que era. Alguns defendem que era algo físico, outros acham que pode ser emocional. Mas o espinho na carne, muitas vezes é um espinho na carne para os teólogos, que não falam o que é. Mas tem algumas pistas. Paulo registra em 2 Coríntios 11, 23, algumas coisas que esse anjo fez passar para mantê-lo humilde. Mas não fala de doença e nem fala de coisa emocional. Isso aqui, ó, que você vai ler agora, foi provocado por esse mensageiro de Satanás, que proporcionava essas situações. Ó, fui encarcerado, culpa de quem? Do mensageiro do capeta. Fui açoitado, culpa de quem? Mas severamente exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Fui 3 vezes golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos... Capeta está trabalhando demais. Perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Pensa num cara atribulado, foi Paulo. Você pensa que sua vida está difícil? Acho que o Paulo enfrentou um pouquinho mais, irmãos. Esse espinho, interessante, irmãos, a gente pensar que esse espinho foi proposital. Ele não foi por acaso, foi uma permissão de Deus para que ele não se exaltasse. Irmãos, o diabo quer que o nosso ego ele se exalte nas maiores alturas, que as nossas relações sejam egoístas, cheias de vaidade. Mas Deus, irmãos, conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Paulo. E se você está passando por sofrimento, sabe de uma coisa, Deus tem um propósito nesse sofrimento. Não, nada é em vão. Deus nos permite, irmãos, ter dores. Deus nos permite ter aflições para cumprir o seu propósito. Se a nossa fé está baseada nisso, irmã, no caráter de Deus, a nossa fé tem que estar baseada naquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Porque se Ele permite, tem propósito. Diga para o seu irmão, se Deus permite, tem propósito. Creia no propósito de Deus então, queridos. Porque muitas vezes a gente nem sabe por que está sofrendo. Quem já teve essa experiência? Fala assim, Deus, eu estou sofrendo, não estou sabendo. O Senhor não me avisou que ia ser tão difícil. A gente sofre, irmãos, muitas vezes nem sabe por que está sofrendo. Muitas vezes Deus não fala, Deus não revela. Jó também não sabia por que estava sofrendo. Jó perguntou 16 vezes para Deus por que ele estava sofrendo. Por que eu nasci, por que meus filhos morreram, por que eu perdi tudo, por que minha casa caiu, por que eu estou doente. A gente muitas vezes só tem que saber uma coisa, irmãos. A graça de Deus nos basta. Você pode dizer isso? Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Mas o Paulo foi informado por que ele ia sofrer. Para que ele não se vangloriasse. Aliás, quando Paulo se converteu, Deus já havia separado um propósito para ele. Em Atos 9, 15, 16, fala assim, ó, mas o Senhor disse a Ananias, vá
Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Essa parte é boa, né? É a metade do propósito. A outra metade vem numa frase menor. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo. Paulo era mau, irmãos. Matou um monte de gente. Deus permitiu Paulo fazer muita coisa. Talvez toda a teologia que a gente conhece, ela é fundamentada no trabalho de Paulo. Plantação de igreja, formação de discípulos, perseverança, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que antes de fechar os nossos olhos nessa terra, a gente tenha o privilégio de falar isso. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Sofrimento, irmãos, ele serve para nos burilar. Essa é uma palavra que meu pai gosta muito. Burilar. Burilar é tirar as pontas, tirar a aresta, tirar as quinas. Deus quer nos burilar. O sofrimento serve para isso, para que nós possamos ser usados por Deus, para que nós estejamos no molde que Deus quer da nossa vida. 2 Coríntios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus da consolação. Olha só, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, olha o propósito, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você enxerga propósito nisso aqui, querido? O propósito está aqui. Sabe por que você pode estar passando por provação? Para que Deus faça em você algo tão precioso e que você se torne um canal de bênção. Diga, primeiro em mim e depois através de mim. Deus quer te usar, queridos, para levar consolo aos atribulados. Deus quer fazer de você um abençoador. Quem não passou por sofrimento não tem o mesmo sentimento. Me lembro que o Bruno estava internado esses dias com dor. No meio da noite, o que o Bruno estava fazendo, irmãos? Consolando, pregando o Evangelho. Deus faz em você, apesar do sofrimento, para que de você flua virtude. Tem uma canção que diz assim. É uma canção chama Só Quem Sofreu, do Sérgio Pimenta. Quem conhece essa canção? Ninguém conhece. Vou revelar a minha idade, não. Ela diz assim: só quem sofreu pode avaliar, quem sofreu pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem.
Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Você, eu, nós, todos nós podemos ser consolo para muita gente, irmãos. Tem muita gente esperando a gente ser aprovado, provado para receber consolo. Deus trabalha em nós e depois através de nós. Irmãos, Paulo abre aqui um horizonte novo aqui nesse texto. E fala que o sofrimento não é algo contra nós, mas sim a favor de nós. Essa não é uma palavra, não é uma palavra popular, irmãos, igual a gente falou, a pregação de hoje em dia, mas você não vai sofrer se você estiver com Jesus, você vai andar só de glória em glória, de vitória em vitória, você vai... Paulo experimentou coisas no seu ministério, irmãos, que realmente, que foi de grande glória, realmente de grande glória, talvez sem precedentes, ou sem paralelos na história do Evangelho, ou da história da igreja. E apesar das lutas, das dificuldades, nas viagens missionárias, ele plantava igrejas, ele não desistiu, ele não parava. Paulo tinha tudo para se orgulhar, queridos, para se considerar mais importante do que os outros, para se vangloriar. Digamos que Paulo fez por onde? Paulo fez por merecer. Enquanto muitos de nós esperam que Paulo ganharia um presente de Deus, Deus dá para ele um espinho na carne, para que o Paulo baixe a bola. E Paulo entende que estará por conta de uma coisa: Paulo vai viver por conta da graça de Deus. E apesar do espinho, Paulo foi fiel, porque Satanás usou esse espinho de Deus, que Deus colocou, para trazer sofrimento para ele, para bater na cara dele. Quantas vezes, irmãos, o capeta já jogou na sua cara? Não, fala para mim. Quantas vezes o capeta já jogou na sua cara? Está vendo seu sofrimento? Ah, mas você não é crente? Ah, mas você não é fiel? Você não vai na igreja? Você não dá o dízimo? Você não dá a oferta? Olha aí o que está acontecendo com você. É isso aí que você ganha por ser fiel? É essa dor, é essa doença, é essa dificuldade? É esse nível financeiro? Olha aí o que você está passando. Mas que vergonha. Você se tornou crente para viver desse jeito? Olha aí a sua luta. Mas Satanás não pode frustrar os planos de Deus. Satanás não pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Conte com a graça de Deus. Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar, Deus vai trazer amadurecimento na sua vida. Seja fiel, seja dependente de Deus, seja humilde. E sendo sustentado pela graça de Deus. Quantos querem ser sustentados pela graça de Deus? Sabe, irmãos, porque você vai poder dizer como Paulo, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 1, 9 e 10. Acho que eu passei outro texto. Opa. Segunda Coríntios 12, 10 diz assim: porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Não é isso aí não. Eu errei aqui, irmãos, me perdoem. Diga comigo: porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. A graça, irmãos, é um poder divino que habita em nós. A graça de Deus é uma porção de Deus que habita em nós. Eu recebo a graça de Deus, eu me sinto forte
no poder de Deus. É o poder de Cristo que habita em mim e me dá abrigo. É esse poder que me dá descanso. Eu posso descansar nele, sabendo que tudo que eu estou passando, se estou bem, se eu estou mal, Deus tem um propósito nisso. E Deus está trabalhando na nossa vida. Irmãos, todos precisam conhecer essa graça, todos precisam ter acesso, todos precisam experimentar essa graça capacitadora. Paulo estava contando com essa graça que capacita, que sustentava ele. Ele se apoiava nessa graça. Eu não sei o quanto você conhece de Deus. Talvez eu possa te ajudar aqui a ajustar a figura de Deus que você tem. Talvez você tenha buscado a Deus de alguma forma. Você pode ser um estudioso, você pode ser muito inteligente, ter uma capacidade mental incrível e não conhecer a Deus. Quantas pessoas, irmãos, são mestres na Bíblia, mas não conhecem a Deus, não têm relação com o Deus da palavra. Tem muita gente que não experimenta a Deus, não experimenta Ele como o seu Senhor, não o experimenta como seu Salvador, como totalmente suficiente em si mesmo, e como Deus suficiente em qualquer situação. Você pode estar vivendo talvez uma vida boa, ou você pode estar vivendo em grande dificuldade. Nós vamos fazer uma análise da nossa vida. Responda para você mesmo. Nós conhecemos a Deus da mesma forma que o diabo conhece? É uma pergunta difícil, irmãos. Será que nós conhecemos a Deus da mesma forma que o diabo conhece a Deus? Porque o diabo conhece a Deus. Leva essa pergunta para a sua vida. Porque o diabo, irmãos, conhece a Deus e odeia todo mundo. O conhecimento que ele tem de Deus não o leva a amar ninguém. Tem muita gente que não conhece a Deus. Ouvir falar sobre Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra coisa. Nós precisamos de conhecer a Deus como Ele é, fiel, maravilhoso, glorioso, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a razão da minha vida, Ele é a razão da minha existência, Ele é a minha rocha, Ele é a minha proteção, Ele é meu escudo, Ele é fiel, aquele que era, que é e que há de vir. O único, a minha fonte, razão da minha vida. Você conhece a Deus dessa forma? Você sabe disso? Você conhece a Deus de um relacionamento íntimo com Ele? Ou você conhece a Deus só dos domingos? Ou a nossa vida cristã está só de domingo em domingo, a gente vem, recebe alimento, canta, abraça os irmãos e vai embora. Dá tchau para Deus, até outro domingo. Qual é o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo, irmãos? Nós conhecemos a Deus? Ou a gente só olha para Deus quando as coisas vão mal? Quando a vaca está indo para o brejo, você fala, Deus me acorde e me segura. Se nós conhecemos a Deus de forma legítima e fiel, irmãos, o pecado não vai nos dominar. O nosso ego não vai nos dominar. Nós não vamos precisar de um espinho na carne. As dificuldades não vão nos impedir de sermos fiéis e honrar a Deus. Amém, irmãos? Se nós tivermos relacionamento com Deus, as dificuldades não vão nos impedir de sermos fiéis e honrar a Deus. Se eu conhecer a Deus, as dificuldades não vão nos parar.
Se eu conheço a Deus, eu não permito que nada me pare. Que tipo de fidelidade nós estamos ofertando a Deus, queridos? Quando eu oro, eu apresento para Deus os meus pedidos. O que eu estou querendo que Deus faça? Eu quero que Deus faça a minha vontade, ou eu quero que Deus faça a vontade dEle em mim? Quando eu adoro, eu recebo a vitória, amém? Quando eu adoro, eu recebo a vitória, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas, será que quando eu adoro, eu só quero a minha vitória mesmo? Ou eu estou interessado em que Deus me vença, para que a vitória seja dEle em mim? A vitória é tudo o que eu quero, ou eu posso descansar na graça de Deus e dizer: a tua graça me basta? Ele é tudo o que eu preciso, ou Ele tem que me dar tudo o que eu quero? Eu vou na presença de Deus para que Ele me revele a sua graça e a sua misericórdia, ou só pela possibilidade de ganhar alguma coisa? Porque é isso, irmãos, que a multidão fazia. A multidão seguia Jesus, devia ser lindo de ver. As multidões o seguiam. Para quê? Para ganhar uma bênção, pôr debaixo do braço e ir embora. Poucos queriam relacionamento, queridos. Poucos queriam ser discípulos. Poucos queriam sentar para ouvir a voz de Jesus. Poucos queriam aprender sobre Jesus. Nós somos discípulos ou somos multidão? Nós somos aqueles que pegam a bênção do domingo, levam debaixo do braço para casa? Ou nós queremos ouvir a voz de Deus e sermos transformados por ela? O que nós queremos da nossa vida cristã, queridos? Tem hora que a gente parece uma criança emburrada, porque não ganhou o presente que queria. Já viu menino da Anchilique no shopping? Está muito comum, né? Cada dia mais comum. De vez em quando a gente vê o menino da Anchilique. O pai desesperado, a mãe arrancando os cabelos e o menino esperneando, batendo as pernas no chão. Céu, foi, mas que presepada que é essa, gente? Quando não, o pai arrastando o menino no chão, porque o menino não quer andar, porque ele quer ficar lá e ganhar o presente. Quantas vezes Deus está te arrastando, falando: meu filho, o propósito não é esse, para de espernear. Sabe, irmãos, porque se eu adoro a Deus para que Ele... Se eu adoro a Deus só para que Ele cumpra a minha vontade, se eu adoro a Deus, buscando a Deus para que Ele cumpra a minha vontade, eu estou adorando a mim mesmo. Entenderam isso aqui, irmãos? Se eu adoro a Deus para que Ele faça a minha vontade, eu estou adorando a mim mesmo. O mundo não se incomoda, irmãos, com pessoas assim. Pessoas assim não fazem diferença em lugar nenhum. Não consolam ninguém, passa batido. Não faz diferença, não incomoda o inferno. Mas o mundo vai se espantar com gente que é fiel, irmãos. E fiel até o fim. Gente que busca a Deus, gente que diz: a tua graça me basta, apesar da dificuldade eu vou avançar. As coisas que estão ao seu redor, sob a sua administração, como família, como trabalho, como dinheiro, elas te dominam ou você as domina? Quem é quem na sua vida hoje? Quem é de quem? Você tem dinheiro ou o dinheiro te tem? Você tem um trabalho ou o trabalho que te tem? Não passe nada na frente de Deus, queridos. Coloque Deus em primeiro lugar, amém?
que nessa noite nós possamos sair daqui com um compromisso, dizendo: a minha vida é de Deus, tudo que está sob a minha administração vai glorificar a Deus. Você pode levantar a sua mão? Diga: tudo que está nas minhas mãos vai glorificar a Deus. A minha vida, a minha família, eu serei fiel, eu vou viver feliz em qualquer situação para dizer: a tua graça me basta. Isso é fidelidade, irmãos. E no final de tudo poder dizer sim, igual o Paulo falou aos Romanos: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Fique de pé. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, tudo que foi criado está esperando um posicionamento meu e seu. Um posicionamento nosso. A natureza está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Tudo que foi criado está esperando um posicionamento nosso, irmãos. Eu queria te perguntar nessa noite. Queria que os irmãos da música viessem. Queria te perguntar uma coisa.